Tudo bem, meu povo? Como é que vocês estão? Tava com saudade já, né? Tempão aqui que a gente não fazia um podcast. E hoje aqui na nossa querida Terra do Sol, Fortaleza, estamos aqui recebendo aqui nos estúdios da Notório Play dois grandes líderes de uma categoria profissional, né? Aqui no Brasil nós estamos falando do João Batista Fernandes de Souza, que é presidente da FESOJUS, Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil. E já deixamos a nossa boas-vindas aqui para o nosso amigo e irmão lá de Portugal, Carlos Almeida, que é presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça de Portugal. Estamos recebendo essas duas autoridades aqui para falarmos um pouco, não é, João? O João já é de casa, já é conhecido, e o Carlos aqui tá vindo em Fortaleza. E vamos fazer esse bate-papo aqui, né? Conhecer um pouco como é a estrutura, como funciona o judiciário português, os oficiais de justiça de lá, fazendo, na medida do possível, um paralelo aqui com os oficiais de justiça brasileiros. Ok, João? Exatamente, Mauro. E essa presença aqui do nosso amigo Carlos Almeida não é só uma visita informal, é para alertar a sociedade brasileira dos problemas que aconteceram em Portugal e que hoje estão querendo trazer para o Brasil, com um enorme prejuízo para a sociedade, para o jurisdicionado e principalmente para o Poder Judiciário. O Carlos sabe o que aconteceu lá em Portugal, aqui no Brasil virou moda agora, Mauro, se falar de desjudicialização como princípio de celeridade processual. E esse modelo que querem colocar para o Brasil é um modelo que tentaram implantar em Portugal. E aí o Carlos pode falar muito melhor aqui para nós, Carlos, o que aconteceu com essa tentativa de precarização e privatização do judiciário. Isso é importante para a sociedade cearense, o povo brasileiro saber a realidade que existe hoje na Europa com esse processo. Não, muito bom dia antes de mais e agradecer o convite e endereçar também a todos os que nos ouvem um especial dia. Mas em Portugal a desjudicialização tem estado a ocorrer. Nós começamos as funções do oficial de justiça foram retiradas, muitas das funções que nós tínhamos, oficiais de justiça, enquanto servidor público, foram entregues a entidades privadas, a profissionais privados, profissionais liberais, e, portanto, isso tem um custo muito superior para o cidadão. O cidadão paga muito mais, porque é obrigado a pagar, para estes profissionais liberais exercerem aquelas que eram as funções que estavam atribuídas ao oficial de justiça. E a judicialização tem continuado a ocorrer. E, aliás, eu próprio tornei público agora recentemente que o anterior, por exemplo, para vermos isto, o anterior Primeiro-Ministro de Portugal, que pouco tinha investido na justiça portuguesa, e teve um mandato de 8 anos, mais de 8 anos, enquanto Primeiro-Ministro, antes de sair do exercício de funções, informou ao povo português que ele próprio ia fazer uma pós-graduação em arbitragem. A arbitragem é o direito e, portanto, a justiça realizada nos grandes escritórios da advocacia. E, portanto, é esta arbitragem, é esta desjudicialização que, de facto, está a caminhar em Portugal e, aliás, na Europa, porque na Europa as grandes multinacionais já não recorrem aos tribunais que realizam justiça em nome do povo. Eles procuram estes centros de arbitragem, onde as partes são representadas e é presidido por um profissional liberal, e este profissional liberal é que depois atribui uma sentença e eles acatam esta sentença. O curioso em Portugal, isto tem sido denunciado por várias entidades, nomeadamente até os sindicatos dos magistrados judiciais em Portugal, é que muitas das vezes estas empresas litigam contra o próprio Estado. E o Estado acata as decisões destas entidades. Quem ganha sempre são as entidades privadas, multinacionais, no conflito que têm com o Estado, ganham sempre. E, portanto, nós estamos aqui a perceber claramente, qualquer pessoa percebe, que a desjudicialização conduz a isto. É o enriquecimento, de facto, dos privados contra aquilo que é o interesse do povo, que é aquilo que, pelo menos em Portugal, diz a Constituição, que os tribunais realizam justiça em nome do povo. E aquilo que se assiste é
querem esta arbitragem para se realizar justiça em nome dos grandes interesses económicos. Mauro, você veja aqui, ó, o que acontece aqui para que quem está nos ouvindo saiba. O Tribunal de Justiça de Rondônia, o tribunal, o Poder Judiciário, mandou um projeto passando nossas atribuições para os atos de comunicação para cartórios. Agora, o que pasmem vocês? Qual foi a justificativa? Foi que precisava, dessa forma, passar isso porque o cartório não tinha condição de sobreviver. Isso é um absurdo. Você chegar com a desculpa aqui e dizer que vai colocar os autos para cartório, que é uma empresa que busca lucro em detrimento da sociedade. Isso é um absurdo. Isso partiu de onde? Do próprio Poder Judiciário. Nós tivemos lá, o Carlos aqui já se manifestou lá naquela ação lá de Rondônia, e nós conseguimos barrar isso aí, por inconstitucionalidade. Agora, pasmem todos, o tribunal agora volta com esse processo de novo, e a Assembleia Legislativa de Rondônia traz esse processo de volta, quando não poderia, Carlos, para você ter uma ideia, porque a partir do momento que ela é arquivada por inconstitucionalidade, ela não pode mais ser ressuscitada. Imagina, e fazem uma lei. Então nós estamos combatendo isso, nós fizemos isso em Rondônia, paramos lá com o processo por inconstitucionalidade, faz a lei, o Poder Judiciário ressurge com essa ideia de novo, faz uma lei e agora querem que a gente mantenha essa decisão de Rondônia. É isso que nós queremos, que nós estamos entrando com ação direta de inconstitucionalidade, porque é inconstitucional, a Constituição garante a justiça para todos, e aí você vê um projeto de um Tribunal de Justiça querendo fazer a privatização, a precarização, cara, e olha a justificativa, porque os cartórios não têm condição de se manter. Já pensou isso, Mauro? É uma justificativa, no mínimo, risível, né, João? Essa questão de alegar que os cartórios estão sem, como é que você falou o termo? Sem condição de sobreviver. Sem condição de sobreviver. É um absurdo, total, com certeza. Carlos, assim, lá em Portugal eu vi que esse processo ele já está em andamento. Quais são as medidas que as instituições de entidades de classe, por exemplo, lá, como a que você representa, estão tomando em relação a tentar barrar esse processo todo? Como é que vocês estão trabalhando essa questão lá? Antes de mais dizer o seguinte, o João falava aqui desta questão dos cartórios com toda a propriedade. Nós em Portugal, o processo, por exemplo, o processo de inventário, o processo que tem as partilhas e tudo mais, esse processo de inventário saiu dos tribunais. A determinada altura entendeu-se, o legislador entendeu que estes processos deveriam sair dos tribunais, porque nos tribunais era muito moroso, deveriam ser entregues aos cartórios também. Em Portugal foram entregues. O processo de inventário, portanto tem a ver com as partilhas, as heranças, todos esses processos, deveriam ser entregues aos cartórios. E foram entregues aos cartórios. E tiveram nos cartórios durante muitos anos. E os cartórios não tinham depois a capacidade e o conhecimento para dar resposta a estes processos. E então os processos foram acumulando. E como os cartórios perceberam a determinada altura que aquele processo também dava muito trabalho e não dava muito dinheiro, muito lucro, voltaram a falar com o legislador, com o Parlamento, portanto, e foi revertida a medida. Voltaram outra vez aos tribunais, mas voltaram aos tribunais porque os cartórios não tinham interesse em ter este processo. O processo do inventário esteve, de facto, durante uns anos, recentemente, nos cartórios, e depois voltou aos tribunais porque os cartórios não o quiseram. O que acontece é que durante este hiato temporal de 5, 6 anos, os processos não andaram, ficaram todos acumulados e agora voltam todos acumulados para os tribunais. Relativamente à questão que é colocada, nós temos agora em discussão, vamos entrar na discussão do novo estatuto, o novo estatuto dos oficiais de justiça, e aquilo que nós queremos, já reivindicamos junto à Ministra da Justiça, é que algumas das funções que nós tínhamos, porque nós também neste momento, grande parte das funções do oficial de justiça naquilo que é o serviço externo foram entregues aos profissionais liberais, portanto nós não temos neste momento sequer a veleidade de pensar que nos vão ser atribuídas todas, porque temos aqui uma corporação muito forte privada e portanto que colide connosco nesta batalha. Mas nós dissemos à Sra. Ministra da Justiça que muitas daquelas funções que eram nossas devem regressar aos tribunais, nomeadamente naquelas que envolvem pessoas mais fragilizadas e aquelas que envolvem
pequenas e médias empresas. Nós dissemos à Sra. Ministra da Justiça que as pequenas e médias empresas, se de facto querem desenvolver-se, se o Governo aposta no desenvolvimento até em termos social sustentado do país, as pequenas e médias empresas devem, pelo menos, a isso terem a possibilidade de, nas suas ações, serem representados pelo oficial de justiça, servidor público, afastando-os do privado. A Sra. Ministra da Justiça entendeu este argumento nosso, porque não faz sentido, há muitas empresas, pequenas e médias empresas, que não têm capacidade financeira de recorrer ao solicitador de execuções, que é aquele que de facto é o profissional liberal, porque este cobra à cabeça logo uma taxa tremenda, que eles não têm possibilidade de pagar, é cobrada à cabeça, depois fazem uma série de atos, dizem fazer uma série de atos que ninguém sabe se os fazem, se não fazem, apresentam contas que ninguém pode certificar se é assim, se não é assim, não há fiscalização nenhuma, entregam aquilo ao juiz e o juiz tem que aceitar aquilo também. Portanto, é uma corporação que, aliás, ainda agora levou a que haja, no dia de hoje, no dia de ontem, aliás, uma solicitadora que foi presa, porque são diversos os profissionais liberais que têm sido, em Portugal, presos por situações menos claras no exercício das funções da solicitadoria, que eram as funções do oficial de justiça, de facto. Então você veja, Mauro, aqui, ó, se dentro da Europa, chamado primeiro mundo, está havendo a influência do capital sobre a justiça, porque o Carlos acaba de falar aqui muito claro, tem solicitador sendo preso. Agora preso por quê? Porque está cumprindo de forma imparcial? Claro que não. Tem um valor de quem paga, leva. Agora imagina isso aqui no Brasil. Imagina você, Carlos, aqui, só para a gente analisar, que uma família está ali num terreno há 30 anos. Aí o empresário da construção civil quer o terreno, porque é um terreno nobre. Iria no cartório, apresentar lá um título qualquer, sei lá o quê, e aí diz que aquele terreno é dele. E quem determina? O cartório. Onde é que está a justiça nisso? De forma alguma. Quer dizer, o poder da justiça, o braço da justiça, que pela própria essência do poder judiciário tem que ser para todos, já não existe mais a partir do momento que o privado, volto a repetir aqui, o que o Carlos falou aqui, estão sendo presos. E presos por quê? Obviamente, o poder do capital sobre a justiça. E veja bem, Mauro, a proposta que havia, que é colocada hoje aqui no Brasil, é que os meios tecnológicos seriam passados para cartório. Ora, imagina isso, Carlos. Como é que você teria acesso a bancos de dados para você fazer constrição e coloca para cartório? Primeiro, cartório não tem pessoal para isso. Não tem pessoal capacitado. Nós somos mais de 30 mil oficiais de justiça no Brasil, pagos pelo Estado, que se você não cumprir sua determinação, você pode perder seu trabalho e ir para a rua. Quando no privado, o máximo que pode acontecer é você ser demitido. E aí quem responde subsidiariamente sobre esse tema? A União, o Estado. Porque lá na lei determina que, havendo problema nesse processo relativo aos cartórios, o Estado é subsidiário para responder. Veja, isso não tem menor cabimento nenhum. Essa questão da eterna briga, né, de regulação do Estado em relação às propriedades privadas, ao longo da história, sempre, na medida do que foi possível, os liberais, né, como a gente chama, sempre quiseram ter com a pecha de liberdade, esse poder de estarem dirimindo suas questões de forma mais célere, rápida, que essa é uma das justificativas que eles alegam, a tese, né? Que a morosidade do judiciário... A tese do Estado mínimo. A morosidade do judiciário toca, muitas das vezes, deixa de ter certos investimentos, quer dizer, a princípio, quando você vê, né, Carlos, no primeiro momento, são argumentos que até fazem você... Para convencimento. Quando na realidade, por trás e pela a verdade dos fatos, é que o interesse do capital em relação, né, ao Estado é o que está mandando, né, hoje em dia. Claro. E eu pensei que isso ia acontecer mais em países, né, assim que nem o Brasil e tudo, mas você já está trazendo da Europa lá, Portugal. Por uma coisa muito simples, porque vejamos o que está a acontecer. Em Portugal, por exemplo,
as pessoas, os próprios magistrados, já têm uma consciência. Eu falo com magistrados judiciais, os juízes, e eles próprios vão dizendo: nós, tribunais, vamos acabar por ficar só com o processo penal, porque o processo penal não dá dinheiro. Portanto, aquilo que se prepara a Europa, de facto, para fazer é colocar o processo penal na esfera do Estado, haver aqui, assim, portanto, uma intervenção dos tribunais no processo penal, e mesmo o processo de trabalho, que é um processo que aparentemente não dá os processos a dirimirem questões laborais, obviamente, nós em Portugal são os tribunais de trabalho, não dá, aparentemente que não dá lucro, porque são pessoas que estão ali em situação desfavorecidas e tudo mais, as empresas começam a ter interesse em que aquilo saia, em que este litígio saia dos tribunais, da esfera do público para o privado. Porquê? Exatamente porque há aqui assim interesses em conflito. E, portanto, o único que não há interesse em conflito é o da ação penal, porque há ali assim alguém que está mais desprotegido, o criminoso por norma, não é? E, portanto, esse indivíduo, toda a sociedade o quer condenar, aquilo não dá dinheiro, e, portanto, esse processo é o único que se entende que vai ficar com o Estado. Agora, quando se fala também disto, da morosidade, no caso concreto em Portugal, e nós temos uma greve que já vem decorrendo há 1 ano e mais de 1 ano e meio, quando se fala da morosidade... Carlos, só uma parte aqui que você está falando, isso é interessante falar aqui. Alguns sindicatos aqui no Brasil têm falado de um novo modelo sindical. Ou seja, você não pode litigar contra o patrão. E o meu entendimento clássico de sindicato é que sindicato não é para estar... Pode andar de braço dado com o patrão, pode, desde que se marche junto. Agora, a partir do momento que os interesses são conflitantes, eu acho que aí não dá. E você falou uma frase aqui que eu queria ver. Está em greve? Os oficiais de justiça em Portugal estão em greve? Sim, estamos em greve. Aliás, estamos em greve. Hoje é o dia sábado e mesmo hoje estamos em greve também, porque nós ao sábado da parte da manhã também trabalhamos e, portanto, mesmo ao sábado estamos também em greve. Então veja bem, Mauro. Nós estamos falando de um país de primeiro mundo, onde o Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça está em greve. Então, essa coisa de vender a história de que não se pode litigar contra o patrão, não é bem por aí, não. Porque o que o Carlos está nos colocando aqui é um alerta de que lá em Portugal, não é isso, Carlos? Exatamente. E a categoria está em greve. Em greve desde o dia 10 de janeiro de 2023. 10 de janeiro de 2023. Agora, a questão da greve deve ser sopesada sempre, e nós temos essa preocupação, que é o seguinte: a nossa prioridade é a negociação. Nós procuramos sempre a negociação. Essa é que, de facto, é a nossa prioridade, e aquilo que nós procuramos alcançar por via da negociação. Todavia, se nós encontrarmos as portas fechadas, se nós não obtemos respostas, depois do esforço que fazemos para negociar, porque procuramos, a primeira via é sempre a negociação, mas se de facto nós estamos a falar com alguém que não nos ouve, estamos ali a perder tempo, e então aí assim temos de tomar uma medida de mais força, e aí assim a greve é de facto aquilo, até em termos constitucionais, a última arma, aquilo que um Presidente da República em Portugal já disse, que é a bomba atómica dos trabalhadores. Porque os trabalhadores chegam a um ponto que, se do outro lado não há possibilidade nenhuma de diálogo, os trabalhadores não podem continuar a dialogar entre si. Têm que, de facto, tomar medidas. Em resumo, Carlos, aqui, o diálogo para nós sempre vai ser o primeiro ponto essencial. Para que marchemos juntos, não haja problema. É como a pessoa diz, quando briga, os dois sempre saem machucados. Mas, pelo que eu entendi também, o direito maior na defesa do sindicato é que seja feito a defesa dos interesses da categoria. Não tá se aceitando imposição do Estado sobre a liberdade sindical e sobre a autonomia do sindicato, é isso? Era o que mais faltava, até em termos constitucionais, era o que mais faltava, aliás. E nós estamos protegidos pela Constituição e, portanto, o direito à greve é um direito constitucional, de qual não podemos abrir mão. Eu próprio, quando já houve aqui situações, eu tenho situações o ano passado, onde apresentei queixa-crime de um magistrado, um juiz,
que substituiu um trabalhador grevista. O juiz substituiu um trabalhador grevista. Eu soube, porque fui informado por outros trabalhadores que estavam em greve, que havia um posto de trabalho que foi substituído a mando de um juiz. Eu, de imediato, procurei saber, aquilo estava até nas notícias, e eu instaurei processo de crime, fiz queixa-crime do senhor juiz. Eu recentemente fiz queixa-crime de 4 administradores, porque também substituíram trabalhadores grevistas. Ao procurarem substituir trabalhadores grevistas, está aqui assim uma situação que nós consideramos, e aliás a lei portuguesa considera crime. Agora, eu insisto, nós aquilo que só avançamos para estas medidas depois de, obviamente, esgotarmos todo o percurso que foi esgotado, tentar negociar e alcançar resultados. Porque eu há pouco falava da questão da morosidade processual, aquilo que é apontado, a morosidade é que leva a isto. Mas a morosidade processual resulta de uma coisa muito simples. A morosidade processual, os tribunais não têm os meios, os tribunais per si não têm os meios que permitam fazer justiça em tempo. Porque para os tribunais fazerem justiça em tempo precisam ter meios, precisam de ter quadros, precisam de ter condições, precisam ter uma série de condições que são essas condições são-lhe atribuídas, independentemente de terem orçamentos ou não, são-lhe atribuídas por um orçamento geral. E esse orçamento geral é gerido pelo poder político, quer se queira, quer não. Em Portugal é gerido pelo poder político. Depois, obviamente, do orçamento de Estado pode sair uma verba para o judiciário. Mas se essa verba é curta, é evidente que nós não temos o quadro de trabalhadores que eram necessários para realizar a justiça em tempo. Portanto, cada vez que o poder político está a retirar pessoas e está a retirar condições aos tribunais, é evidente que os tribunais não têm capacidade de resposta. E depois é evidente que aquilo que se vai dizer é falta morosidade aos tribunais, falta morosidade aos tribunais. E aquilo que eu digo é, de facto, os tribunais são morosos neste momento, mas deem-nos condições, deem-nos os quadros que nós identificamos, o número de trabalhadores necessário para nós realizarmos justiça, e nós damos resposta em tempo. Mas isso é que não fazem, porque preferem este discurso de que, não, os tribunais estão morosos e, portanto, vamos retirar isto dos tribunais. Portanto, há aqui uma posição concertada de não atribuir as condições necessárias para que se realize justiça, pese embora a Constituição da República Portuguesa, no caso concreto da República Portuguesa, diz que a justiça é realizada em nome do povo, e ninguém quer que a justiça seja realizada em nome do povo, porque o que se quer, de facto, é a justiça realizada em nome de outros interesses. Se eu bem entendi, Carlos, aqui eu vou fazer aqui uma analogia um pouco fora do judiciário, João. Sim. É mais ou menos o seguinte, o judiciário, ele presta um serviço, né, essencial para a sociedade, que é justamente pacificar os conflitos, trazer, na medida possível, uma paz social, enfim. E aí, essa é como se fosse uma vaquinha que dá leite todo dia, né? Claro, todo perfeitamente. Dia. E aí, num belo dia, aparecem uns carrapatos lá na vaca. Perfeito. Né? Que é o que acontece dentro do judiciário. Essas questões de morosidade, aqui e acolá, em razão de alguns obstáculos que poderiam perfeitamente serem solucionados pelo próprio judiciário, acaba não solucionando da forma como deveria. E aí, entre aspas, grande solução é, em vez de tirar os carrapatos, mata a vaca. Dá um tiro no meio da testa da vaca, mata a vaca, né? Ou seja, acaba com o judiciário, acaba com o fortalecimento, né, desse poder que é tão importante, né, para a sociedade, trazendo essa questão. Então, Mauro, o que você está falando... É complicado. Eu pensei que essas situações acontecessem no Brasil, né? Por nós aqui. Veja, né, que a história se repete. A história se repete. É o mesmo discurso em todo canto. O poder privado, a teoria do Estado mínimo, de tirar a responsabilidade do Estado, transferir para o privado sobre a desculpa de celeridade, e o que nós vemos é o contrário. O que nós vemos é uma expropriação do pequeno em detrimento daquele que tem capital. Ora, veja bem, o que acontece? Nós aqui no Brasil temos 3 entidades, Carlos. Uma federação nacional registrada no Ministério Público do Trabalho, que é a FESOJUS. E temos 2 entidades co-irmãs que trabalham junto conosco. A AFOGEBRA, na presença do presidente Mário Neto, e a FENASOJAF, com a presidente Mariana Líria. O que nós estamos fazendo nesse processo? Barrando isso
por um lado, ótimo, vamos barrar. Mas também estamos evoluindo hoje no campo legislativo. Nós temos como processo legislativo, primeiro, para reconhecer que o oficial de justiça tem atividade de risco. Você não pode simplesmente sair a campo sem ter o mínimo de proteção individual. Segundo, que nós tenhamos o mesmo acesso, Mauro, que quiseram dar para os cartórios. Ora, se você pode dar para o privado, por que você não pode dar o meio tecnológico para o setor público com pessoas capacitadas, aprovadas? E aí, nós entramos com um projeto chamado Oficial de Justiça Agente de Inteligência Processual, onde os meios tecnológicos serão fornecidos para que o oficial de justiça, servidor público, treinado, concursado para fazer isso aí, possa fazer as mesmas pesquisas que iriam dar para o cartório. Para mais além, nós estamos com um projeto de conciliação do oficial de justiça em campo. Porque é um absurdo, Carlos, você sair para cumprir um processo, uma determinada decisão judicial, e essa decisão judicial implica, por exemplo, uma constrição, e você chegar ali, a parte querer conciliar, a outra parte querer conciliar, mas nós não temos o poder da conciliação em campo. Isso que a gente está avançando. Então a pergunta é, o Poder Judiciário é moroso por quê? Aí começa a questão. Exatamente o que você disse. Os meios para que nós possamos trabalhar não nos estão sendo dados. E segundo, falta de pessoal. Então nós conseguimos evoluir nesse processo. Os tribunais aqui do Brasil, nós mostramos que o custo para a sociedade é muito alto em termos de precarização e estão sendo realizados concursos. Ou seja, nós estamos mantendo a categoria, por um lado, e outros tribunais falam que com o avanço tecnológico, a categoria estaria em processo de extinção. Ora, na Lituânia, quem está tendo problema lá não somos nós, oficiais de justiça. Porque lá a inteligência artificial, Mauro, ela está julgando. Ou seja, você entra com a petição, quem julga é a inteligência artificial. Quem tem causa, o poder de pedir, é a inteligência artificial. Mas quem cumpre é o oficial de justiça. Então essa desculpa de que vamos passar para o privado, isso é transferir o poder do Estado para o capital. Ou seja, mais uma vez, na minha opinião aqui, Carlos, e como você explicou aqui, em Portugal está havendo a mesma coisa, é a transferência da função do Estado para o poder privado. Ou seja, a justiça vai alcançar quem tem dinheiro. Mas aqui, se me permite, há aqui só uma diferença. É que nós em Portugal não estamos ao nível daquilo que é nas funções do oficial de justiça, ao nível daquilo que neste momento tem o oficial de justiça. Nós já estamos numa situação pior. O oficial de justiça português já foi destituído das suas funções. No Brasil ainda não, mas em Portugal já foi destituído das suas funções. O que aconteceu, por exemplo, nesse processo, que tinha a ver com o processo executivo, é que nós tínhamos um número bastante diminuto de pessoas a cumprir, a realizar esse trabalho. O número era insuficiente e é evidente que o número tão insuficiente era que os mandatos e tudo mais, as penhoras, tudo isso, foi-se acumulando. Ia-se acumulando, porque o trabalho, obviamente, que se nós colocamos 5 pessoas a fazer um trabalho que deveria ser feito por 500, esses 5 pessoas, esses 5 trabalhadores não têm condições para o fazer. E, portanto, o poder político foi deixando isto acontecer. E depois disse, não, isto está aí muito demoroso, é preciso entregar isto aos profissionais liberais. E o salto que se deu, isto é, nós tínhamos um número de X pessoas, os profissionais liberais que seguraram depois este trabalho, este processo, era em número de 20 vezes maior do que aquele que tinha o público. O setor público, se tinha um número de 2 ou de 5, os outros, os profissionais liberais, aumentaram esse número em 20 ou 30 vezes. Portanto, passaram a ter outra capacidade. Porquê? Porque tinham muito mais meios. E é fácil desfazer isto. Agora, o que não se pode fazer, nós em Portugal usamos muito isto, é fazer omeletes sem ovos. E aquilo que nós estávamos a fazer é fazer omeletes sem ovos. Relativamente aos meios que aqui assim no Brasil, que são concedidos ou não aos oficiais de justiça, eu aqui assim tenho que referir também uma situação até de alguma surpresa para mim, porque eu estive a primeira vez no Brasil, em 2009, em Brasília, e nessa altura conheci o João e conheci outros colegas, mas o João bastante empenhado até no uso e porta de arma e em algumas questões relacionadas com a defesa dos oficiais de justiça nessa altura, em 2009.
em Brasília. Foi quando nos encontramos em Brasília em 2009. Lá naquele congresso, a primeira vez, onde reunimos toda a categoria a nível nacional lá em Brasília. E nessa primeira vez estava eu convicto que tinham sido dados alguns passos, estava eu convicto, e nomeadamente a questão até do porte de arma, porque eu até falei sobre isso dentro do próprio Senado, estava um senador até Paulo Paim, o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e um outro conjunto de senadores, e eu fiquei, estava até a assistir também um atual ministro do Brasil, Márcio França, um atual ministro do Brasil, também estava nessa iniciativa, e eu estava firmemente convicto que a questão do uso e porte de arma até já estava resolvida. Nós em Portugal temos o uso e porte de arma também, e sempre nos foi atribuído, e tenho que reconhecer que o risco das funções no Brasil é um risco muito superior. Portanto, é até com alguma estranheza que eu vejo que ainda não se alcançou essa medida, que para mim parece-me uma coisa tão natural, que eu acho, quer dizer, que é estranho que depois de todo aquele combate que tu e outros tiveram, e o João teve nessa primeira linha deste combate, que eu assisti em 2009 já, nós estamos em 2024 e isso ainda não está resolvido. Eu pensei que de facto já estava resolvido. Aqui no Brasil, Carlos, veja só, nós lutamos para condição de trabalho. Quando se vai apresentar alguma coisa, não é que a gente chega e diga assim, isso quer dinheiro, não. Nós estamos lutando agora por condição de trabalho. Então, veja bem, quando chegamos naquele momento, em 2009, que nós estávamos lá discutindo exatamente a condição de termos o porte de arma, aquilo ali avançou, e depois tinha um PL que já nos dava o porte de arma. Infelizmente, aqui tem um negócio, virou gestão, saiu um presidente, entrou outro, saiu os senadores, mudaram, e já muda tudo. Ou a gente aprova naquele momento, ou vai ter dificuldade. Então, o que acontece nessa luta de lá para cá? Você se recorda que em 2009, nós já lutávamos por condições de trabalho, de termos aqui no Brasil, porque a Europa, para nós também era um espelho, e você, como presidente já do sindicato, já vinha com esse avanço. Então, o que acontece de lá para cá? Nós começamos a nos organizar, porque naquele momento, apesar de termos aí aquela contingente de pessoas que estavam ali, nós não havíamos um pacto entre as entidades representativas. Hoje, como as 3 entidades que representam os oficiais de justiça no Brasil firmaram um pacto e um acordo, então de lá para cá nós temos evoluído bastante. Nós barramos a desjudicialização no Senado, avançamos com o projeto do oficial de justiça conciliador, estamos com um projeto para determinar que o ressarcimento da despesa de oficial de justiça, principalmente no que diz direito à fazenda pública e no que diz direito aos juizados especiais, está avançando também. Ao revés disso, o que aconteceu de lá para cá? Uma decisão maciça de que o avanço tecnológico nos tirariam as nossas atribuições, porque passaria a ser tudo pelo meio digital. O que não é verdade. O que se viu foi o inverso. Com o avanço da tecnologia, com o avanço dos meios digitais, o número de processos passou de forma estratosférica, saiu para progressão geométrica. Você tinha 10 processos na datilografia para fazer, agora você bota a inteligência artificial, vai para 1000. E aí o que acontece? Nós estamos provando, estivemos reunidos no STF com o ministro Barroso, provando que na realidade o que está nos faltando não é privatizar. O que está nos faltando são as condições de trabalho. Aquilo que a gente tinha falado no início, né, Carlos? Essa questão justamente de na medida do possível, na medida do que o judiciário tem a condição orçamentária para tal, ele dá os meios, as condições necessárias de trabalho para os seus servidores, para que esses servidores qualificados e com condições de trabalho justas possam, evidentemente, dar o retorno para a sociedade. Eu acho que é isso que é o principal. Exatamente. Não é isso? Sobre isso não tínhamos dúvida absolutamente nenhuma. Agora, nós não podemos, de facto, estar
numa situação onde nós estamos desprovidos das condições e depois Exato. nos exijam respostas, porque quem não tem condições não consegue dar respostas, isso é evidente. Mas as condições não somos nós que as determinamos, porque não Carlos, era que nós pudéssemos determinar nós as condições. As condições quem determina é sempre, quer se queira, quer não, o poder político. Exato. No caso concreto dos tribunais é sempre o poder político, quer se queira, quer não. E, portanto, toda a sociedade é organizada pelo poder político. Há aqui, obviamente, que há a independência dos diversos órgãos de soberania, mas há aqui, assim, um ascendente em termos daquilo que é o orçamento do Estado, que depois é distribuído, obviamente, mas há aqui uma influência que é da gestão da organização dos países, que é o poder político. E esse poder político, se de facto não nos dá as condições, como é que se vai realizar a justiça? A não ser que aquilo que é a intenção, se calhar, e temos que ser, um dia temos que refletir todos, é se vale a pena falar sem órgão de soberania a tribunais. Se calhar temos que refletir isso, porque andarmos a dizer sistematicamente ao povo que há aqui um órgão de soberania a funcionar de forma independente e tudo mais, e de facto ele não é independente porque ele acaba por não ter as condições, então andamos aqui todos a enganar o povo. Então, e o povo, aqueles que dizem que exercem as suas funções em nome do povo, estes então têm que assumir as suas responsabilidades e dizer olhos nos olhos ao povo que vamos acabar com os tribunais, vamos fazer isto, como era aqui há séculos atrás. Agora o Carlos falou aqui uma coisa, Mauro, interessantíssima. É que o setor privado, ele avança a partir do momento que tem capital no bolso. E o Carlos falou aqui em relação, por exemplo, aos inventários, não é? Sim. Quer dizer, eles pegaram isso aí porque achavam que dava dinheiro. A partir do momento que começou a acumular trabalho, começou a volumar processo, o que eles fizeram? Bateram lá na porta e disseram, isso aqui ninguém quer não. Essa é a justiça que se busca? É igual as privatizações que tentam aqui no Brasil, sabe, Carlos? Aqui anda, vira, mexe, fala que determinado governo vai fazer privatizações e tal. Só que o setor privado, ele só quer, como a gente diz aqui, o filé mignon. Né? A parte boa, a parte que dá lucro. Justamente nessa parte que dá lucro, eles vão para cima. E aí, como eles têm um poder econômico e financeiro para tentar mudar a opinião pública, né, através dos meios de comunicação, onde quase todos são dominados justamente pelo capital, pelas pessoas que realmente têm dinheiro, eles acabam colocando na sociedade o que eles querem que a sociedade pense. E é aí onde eu queria saber de vocês, enquanto representantes de categoria, de uma categoria combativa, que é o oficial de justiça, a dificuldade que vocês encontram para transmitir isso que a gente está conversando aqui, esse bate-papo aqui. Eu acho que quem está nos ouvindo, com certeza, se for um pouco mais atento, ele vai compreender toda a situação. Mas eu queria entender no dia a dia, para vocês passarem essa mensagem para a sociedade, para que a sociedade entenda que o, entre aspas, bonzinho, na realidade é um lobo em pele de cordeiro, né? E aí eu queria saber essa dificuldade que vocês têm, como é que se faz para comunicar essa situação toda para o povo. Hoje as redes sociais, penso eu que seja ainda, apesar de ter ainda algumas restrições e tal, de algoritmo e tudo, mas ainda é o meio de comunicação mais acessível para atingir justamente a sociedade. Como é que vocês estão fazendo hoje em dia, lá em Portugal, por exemplo? Mas é muito difícil. Aliás, a comunicação social é o quarto poder, o quinto poder, e, portanto, é muito difícil nós, muitas das vezes, passarmos a mensagem. Vejamos, por exemplo, o que ocorre em Portugal. Nós tínhamos um período em Portugal onde os oficiais de justiça e todo o judiciário, mas nomeadamente o caso mais concreto e flagrante era dos oficiais de justiça, onde nós tínhamos um período de suspensão de prazos judiciais de 2 meses. Porquê? Porque os oficiais de justiça são obrigados a gozar férias, portanto têm o mesmo período de férias dos outros trabalhadores, e são obrigados a gozar as suas férias nesse período que eram de 60 dias, 2 meses. Portanto ia de julho a agosto. E o que acontece, aliás, de 15 de julho a 15 de setembro. Este era o período das férias judiciais. 15 de julho a 15 de... Aqui a gente chama recesso, é mais ou menos isso?
onde o judiciário ele suspende todos os prazos. Suspende os prazos, com exceção dos processos urgentes. E nesse período, todos nós, porque nós não podemos gozar férias, por exemplo, se eu pretender gozar férias em janeiro ou em fevereiro, não posso. Por lei, não posso gozar férias nesse período. Só posso gozar as férias naqueles 2 meses, naqueles que eram antes 2 meses. Mas nós gozávamos o mesmo período de férias de todos os trabalhadores. Nós não gozávamos um dia a mais que os outros trabalhadores. Mas o poder político começou a colocar na comunicação social, porque pretendeu reduzir este tempo, que nós tínhamos 2 meses de férias. E então as pessoas, vocês têm 2 meses de férias, 2 meses de férias. E então chegou um primeiro-ministro e disse, bem, tem 2 meses de férias, vamos cortar meio mês. E então reduziu o período de suspensão de prazos processuais a 1 mês e meio. E nós agora estamos numa situação limite, que é muitas das vezes nem sequer conseguimos gozar os dias todos a que temos direito no ano. Depois acumula para o outro ano, depois não. E há colegas que não sequer gozam o período de férias que deveriam gozar. Porquê? Porque se foi criando esta imagem que eram muitas férias que nós tínhamos. E, portanto, comunicação este poder de comunicação, exatamente, que o poder político tem, que nós não temos, por exemplo, o gabinete da senhora Ministra da Justiça, o gabinete dos ministros, é constituído por muitos elementos que saem diretamente da comunicação social, dos órgãos de comunicação social, para os gabinetes de comunicação dos governantes. E isto é evidente que depois tem um ascendente sobre a própria comunicação social. Em Portugal, por exemplo, quando houve a altura da crise, da Covid, o Estado português financiou praticamente os órgãos de comunicação social. Ora, isto depois tem uma contrapartida. Não se vai depois dizer que, olha, estamos contra aquele que nos está a dar dinheiro a ganhar. E, portanto, é que a comunicação que é feita relativamente aos tribunais é sempre uma comunicação depreciativa, dizendo que, de facto, os tribunais estão mal, que isto é férias a mais, não estão respostas, os processos se acumulam, uma série de coisas que nós depois não conseguimos. Por muito que tentemos, é muito difícil contrariar. E, portanto, eu várias vezes digo às pessoas, não, estamos a falar de suspensão de prazos judiciais. E continuam a dizer, não, férias judiciais. Mas quais férias? Nós não temos essas férias de mês e meio. Mas a sociedade intui que, de facto, são 1 mês e meio, porque o poder político inculcou isto nas pessoas e assim estamos. É difícil reverter depois estas medidas. Nós não temos os meios que têm os outros para apresentar à comunicação social. Porque se quer não, nós podemos dizer que nas redes sociais conseguimos passar algumas mensagens, mas o que é certo é que quando as televisões passam em rodapé, quando passam as notícias, tudo isto, as pessoas vêm e fica cá dentro. Hoje em dia as pessoas até, relativamente às redes sociais, às vezes até desacreditam, começam a desacreditar por causa de notícias que não são muito verdadeiras. E, portanto, aquilo que passa na televisão é sempre mais garantido. Aquilo que está no jornal é sempre mais garantido. E nós não temos muitos meios, nós não temos os meios necessários para recolocar a verdade. Não é para dizer aquilo que nós queremos, é recolocar a verdade, que são coisas diferentes. Nós o que pretendíamos, de facto, era recolocar a verdade das coisas, mas isso não temos essa capacidade. Aqui no Brasil tem essa dificuldade também, né, João? Total, Mauro. Mas foi muito pior. Mas com a união das entidades, nós estamos levando esse conhecimento. Por exemplo, nós criamos uma frente parlamentar de oficial de justiça dentro do Congresso Nacional, parlamentar mista, que tem deputados e senadores. Mas essa semana agora, quando eu estava em Brasília, nós entramos com um pedido de um processo falando com um deputado amigo, foi criado um fundo, por exemplo, para a defesa da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria. E, poxa, engraçado, como é que você cria um fundo para defender os magistrados e tudo mais, e nós estávamos fora? Como pode, se somos nós que vamos cumprir a decisão judicial? Nós falamos com o deputado, ele entendeu isso e nós passamos a ser incluídos aí. Mas o mais interessante, Carlos, é que quando nós dissemos lá no gabinete que nós disponibilizamos o nosso carro, nosso próprio meio, que é objeto que deveria ser para o deleite da família, de seu e de privado, você coloca isso a serviço do Estado, as pessoas não acreditam. Poxa, vocês usam o carro de vocês? Aí quando você, de repente, faça o comparativo, quanto é que seria esse custo para o Estado de termos uma viatura e motorista? Porque nós não estamos ali também para ser motorista. Eu fiz o curso, foi para o meu concurso é para cumprir as ordens judiciais. Se eu não posso
cumprir de carro, vou pegar um ônibus, vou pegar alguma coisa. Agora, transmita isso para a sociedade de que nós estamos usando o nosso próprio veículo. É estranho, porque quando a gente diz que vai cumprir um mandado judicial e que não temos nenhum material de proteção individual, eles também não acreditam. No início, Mauro, era muito pior. O Carlos estava falando aqui em 2009, quando nós começamos ali aquela luta, que nós dizemos assim, olha, nós precisamos ter porte de arma, nossa atividade é de risco. Os caras, como assim? É só chamar a polícia. Cara, para nós, a polícia não resolve nem os problemas que estão aqui. Quanto mais ter 32 ou 35 mil policiais para acompanhar um oficial de justiça em diligência. Porque você não sabe o que vai acontecer. De uma simples citação, pode haver uma agressão. Porque esse trabalho que está sendo feito agora é um trabalho de evolução, tem as comissões no Congresso Nacional, e uma dessas tem a Comissão de Defesa. E nessa comissão aí que nós vamos participar, nós estamos mostrando. Hoje nós temos lá dentro a frente parlamentar. Isso aí para quê? Para desmistificar essa história. Porque as pessoas acham que que o oficial de justiça é aquele que fica tranquilo, vai trabalhar quando quer, cumpre as decisões judiciais da forma como quer, e nós somos o bom vivan. Na realidade, existem hoje no Brasil, assim, creio que como em Portugal, pessoas adoecidas, com síndrome de pânico, síndrome de Bornat, sabe? Pessoas adoecidas. E você fala isso para o tribunal, e isso é uma nova coisa que nós temos que levar para o Conselho Nacional de Justiça, para os tribunais superiores, e nós, quanto entidade, estamos procurando fazer um diagnóstico disso, é o quanto você sofre a você cumprir, por exemplo, um mandado de separação de corpos, busca e apreensão de menor, tirar de um pai, levar para a mãe, tirar da mãe e levar para o pai. Muitas vezes as pessoas, e a gente vê muito isso, Carlos, aqui no Brasil, é o sofrimento daquelas pessoas. E nós não somos máquinas, nós somos homens. E isso nos afeta. Então, nós, além de ser uma atividade de risco, é uma atividade extremamente desgastante psicológica. E aqui no Brasil, cara, no Nordeste, por exemplo, com esse sol maravilhoso que a gente tem, as pessoas adoecidas com câncer de pele. E estão aí. Isso é uma luta incessante que a gente tem que travar. Mas nós, relativamente a isso, nós temos em Portugal, temos um problema que, vários, mas pronto, nessas matérias, é o envelhecimento da carreira. Nós temos a carreira envelhecida, porque nós tínhamos um regime de aposentação, porque era reconhecido pelo desgaste da carreira, tínhamos um regime de aposentação diferenciado, mas o poder político acabou com isso, colocou-nos num regime de aposentação igual aos demais trabalhadores. Nós fizemos um estudo sobre isso e os índices de burnout são tremendos. Nós temos muitos oficiais de justiça de baixa e obviamente, estando de baixa, sobrecarrega o outro colega que está a trabalhar, o outro colega também não aguenta e, portanto, nós temos índices elevadíssimos de burnout. Nós próprios fizemos um estudo, outra estrutura também fez um estudo sobre isso e os resultados foram os mesmos. Os índices de burnout são muito acima daquilo que é a média em termos dos trabalhadores, em termos gerais, dos oficiais de justiça, muito elevados. E com um quadro envelhecido, portanto, isto não resulta nada. Depois não temos aqui assim ingressos, porque as condições que são dadas aos oficiais de justiça também não são atrativas. E, portanto, pessoas novas para ingressar na carreira não querem, porque começam a olhar para esta carreira e veem o nível de exigências é de tal monte elevado que as pessoas não querem ingressar nesta carreira. Nós temos um regime, o regime em Portugal, nós temos um regime em termos de disciplina, de apreciação de mérito e disciplina equiparado ao dos juízes. A punição que é dada a um juiz em termos daquilo que é um erro que possa existir, porque é o Conselho Superior da Magistratura, que é a entidade que depois gere estes processos de apreciação de mérito e disciplina, é o Conselho Superior da Magistratura, mas os oficiais de justiça também são geridos da mesma forma. É o Conselho Superior da Magistratura também que está, a entidade máxima, a ver estes processos de apreciação de mérito e disciplina, porque isto é dito pela Constituição da República Portuguesa. A Constituição da República Portuguesa diz que no Conselho Superior da Magistratura deveriam estar, para tratar destas matérias, obviamente, de disciplina, de apreciação de mérito e disciplina dos trabalhadores, deveriam estar oficiais de justiça. Mas não estão.
porque o Conselho Superior da Magistratura também não quer que estejam. E então criou-se um outro órgão, porque pese embora a Constituição assim diga, não estão, porque não interessa ao Conselho Superior da Magistratura. Criou-se um outro órgão que se diz que é um órgão que tem o poder delegado pelo Conselho Superior da Magistratura, porque não é um órgão que tenha esses poderes sejam seus, porque este poder é do Conselho Superior da Magistratura, que delega num outro órgão, que é o Conselho dos Oficiais de Justiça, e passou-se a dizer, este é um órgão vosso para gerir os processos disciplinares e de apreciação de mérito, um órgão vosso, Conselho dos Oficiais de Justiça. E estão lá 4 oficiais de justiça. Mas depois aquilo é presidido por um juiz, que é diretor-geral. E depois é chamado mais um outro juiz. E depois é chamado mais um delegado, mais um procurador. E os oficiais de justiça são em número menor. Quando há uma decisão do órgão que é dos oficiais de justiça, essa decisão é sempre contra o oficial de justiça. E depois dizem assim, mas esse é um órgão vosso. Não, mas como é que é nosso se é presidido por uma entidade que não é nossa? Como é que é um órgão nosso se nós estamos lá em minoria? Não pode ser um órgão nosso. Isto é, andamos aqui sistematicamente a jogar com as palavras, é tudo uma questão às vezes até de semântica, quando se diz é um órgão vosso. Não pode ser nosso, não tem. Nosso tinha de ser presidido por nós. Tínhamos de ter maioria. A partir desse momento é tudo semântica aquilo que se anda a dizer. E, portanto, estes problemas são pequenos problemas e que levam a que, de facto, não se avance. Porque esta questão que o João colocou aqui da doença, nós temos isto em termos de carreira com números assustadores. Mas não assusta ninguém. Só nos assusta a nós. Estamos a viver. Nós é que vivenciamos isto. Porque os outros olham para aquilo, são meio números. Não interessa absolutamente para nada. Não há preocupação nenhuma. Agora, a nós é que sentimos cada vez mais que a carreira está envelhecida, as pessoas são combatentes, estão a cair em terreno de combate. Estas pessoas quase são combatentes a cair em terreno de combate. Isso é interessante, como realmente, embora haja uma distância literalmente de um oceano entre Portugal e Brasil, mas as coisas se repetem, né? Essa questão que o Carlos levantou, João, a gente percebe, né? Nós somos aqui do estado do Ceará e a situação aqui eu acho que é idêntica à que o Carlos acabou de relatar. E não é só do Ceará não, Mauro. Isso, eu estou falando do Ceará porque eu estou aqui no dia a dia, mas assim, lógico, isso acontece no Brasil inteiro. Essa situação de acúmulo de trabalho, em razão de várias situações, de licenças médicas, enfim, das quais o servidor tem direito. Os que ficam na ativa, os que ficam em atividade, acabam se sobrecarregando. Exatamente. E, entre aspas, premiação que ele ganha, muitas vezes, Carlos, aqui, não sei como é que é lá em Portugal, são processos disciplinares por não cumprir os mandados nos prazos legais. Ou seja, além de você estar trabalhando, além da sua capacidade laborativa, você ainda acaba, por vezes, respondendo por não ter cumprido determinado... Ou seja, o judiciário fica acochando uma situação do servidor, onde daqui a pouco aquele servidor certamente vai estar tirando licença, e aí é um ciclo... Mas quando há acumulação de serviço, quando uma pessoa está a fazer o trabalho de 2, 3, 4, 5, até isso, todos os estudos o dizem, a probabilidade do erro é muito superior. Sim, claro. Portanto, mesmo o erro que às vezes ocorre exatamente por causa disto, porque as pessoas não aguentam. Nós temos lá em Portugal um pequeno incentivo, um suplemento que estava a ser atribuído aos oficiais de justiça no exercício das suas funções, quando tinham notação superior a suficiente e quando estavam no ativo. Aqueles que estavam de baixa médica não recebiam. E eu, por acaso, isso foi possível reverter. Eu, com esta Ministra da Justiça, referia à Ministra da Justiça que as pessoas não estavam de baixa por vontade própria, estavam de baixa pelo desgaste da carreira e, portanto, isto tinha de ser considerado. E nesse aspecto, e tenho de o reconhecer, a Ministra da Justiça, nesse pequeno passo, deu esse pequeno passo, reconheceu que, de facto, muitos dos oficiais de justiça que estão de baixa médica é pelo exercício das funções.
porque muitos deles não aguentam. E isto é reconhecido. A própria a Direção-Geral sabe que muitos destes trabalhadores, quer dizer, o organismo não aguenta, porque nós somos trabalhadores, no Brasil não sei, mas nós somos trabalhadores 24 horas. Nós não temos um horário de trabalho, nós só temos horário de entrada. Entramos em Portugal às 9 horas, mas depois, se for necessário prorrogar as diligências, temos que as prorrogar. Temos que as prolongar. Igual no Brasil, nós não podemos, a mesma coisa. Nós não podemos Sempre deixar a coisa. Temos que prolongar estas diligências. E estas diligências prolongam-se até às 8, 9, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, 2 da manhã. E nós temos que continuar. Para ter uma ideia, Mauro, havia, logo aí nos idos dos anos de 2010, de 2010, havia uma verdadeira apartheid entre a magistratura e os servidores. Ou seja, os magistrados estavam aqui em cima e os servidores, muitas vezes, tinham até medo de chegar próximo ao magistrado. Com o avanço do sindicalismo, o sindicalismo de conversa, o sindicalismo de negociação, mas um sindicalismo duro em defesa do direito do próprio oficial de justiça. Abriu-se esse canal e a magistratura hoje, eu quero crer, e vejo isso inclusive no Tribunal Superior, veja só, uma federação de oficiais de justiça sendo recebida, eu fui já recebido por 3 presidentes do STF. Então isso anteriormente era impensável. E nós levamos essa realidade muitas vezes para o magistrado também que não conhecia, não sabia da realidade, achava que não, está aqui. E você sabe o pior? É que o acúmulo de trabalho que a gente fala aqui, Carlos, muitas vezes é por culpa de repetição de mandados. Você tem um mandado que é distribuído 3 vezes, vai para o plantão, outro vai para o oficial e outro vai para a urgência. Então, resultado, aquilo ali passou a ser uma forma de excesso de trabalho, porque um oficial só estaria cumprindo aquilo, ao invés de 3, um custo para o erário, que é o que a máquina pública tendo que gastar para fazer aquilo, e o pior ainda, quando o oficial certifica, dizendo, olha, essa parte, citando aqui, o réu morreu, não está mais lá, ou se mudou, ou o cara ninguém sabe onde é que está. Incrível aqui, que aí isso teria que ser revisto, e nós estamos discutindo isso com a própria administração, como é que esse mandado que você certifica volta com o mesmo nome de uma pessoa que já falecida, volta para o mesmo endereço onde você já foi e já disse que não é, aí o outro colega, vai cumprir um mandado que caberia ao Estado, à Secretaria, dizer, não, isso aqui não pode ser cumprido dessa forma, porque isso aqui já está dito que não foi. Então aqui, a inteligência artificial tem ajudado muito isso. No Piauí, o presidente Carlos Henrique, junto com a Corregedoria e o Tribunal de Justiça, estão criando uma inteligência artificial que vai identificar se esse mandado foi colocado em duplicidade, se aquele mandado, aquele endereço, a pessoa mudou, se a pessoa está presa. Imagina, você vai lá no cara para cumprir o mandado e o cara está preso. Aí você volta e diz, não, a pessoa aqui não está presa. Aí passa um tempo, volta o mesmo mandado para o mesmo cara que está preso. Isso é o quê? Isso é excesso de trabalho. Isso é repetição de algo que você diz, olha, está aqui. Aí quando você, um oficial de justiça, dentro das suas atribuições constitucionais e legais, certifica dizendo assim, isso é desídia de quem está fazendo isso aqui. Aí vai dizer, não, você tem que ir lá cumprir. Essas coisas nós estamos evoluindo muito com o diálogo, e foi essa a teoria que nós fizemos, Mauro, no sentido de que, primeiro, mostrar para a sociedade a função essencial à justiça, que é o Poder Judiciário. Nós não podemos pegar mandados ou processos de milhões e entregar para o setor privado. Isso aí corre um risco gigantesco de se ter aí a corrupção estampada aí, sabe, Carlos? Então não podemos ter excesso de trabalho quando deveria esses mandados serem reduzidos. Nos juizados especiais, Mauro, por exemplo. O cara aqui não tem uma coisa chamada juizado especial, que chamava juizado das pequenas causas, que era até 40 salários mínimos, você pode litigar sozinho. De 40 a 60, prezaria do advogado. O que acontece? Quando
a parte tem um mandado que é acima de 60, para ele não pagar custas, para ele não ter que falar, ele simplesmente fatia aquilo ali em 10 sim, quando ele tem a capacidade de pagar. Está errado também. Então nós temos aqui no Brasil também uma categoria adoecida, uma categoria também já, eu poderia dizer, já bastante envelhecida, mas nós estamos revertendo isso. Estamos revertendo isso dentro do próprio Poder Judiciário, com as presidências de tribunal, com um sindicato forte e representativo. E isso nós vimos aqui durante o governo, dos governos aí agora passados, uma tentativa de acabar com o sindicalismo, ou seja, os meios de subsistência do sindicato, para quê? Para enfraquecer o sindicalismo como entidade organizada em defesa dos seus associados, porque não é só em defesa dos associados. Quando você tem um sindicato e uma federação, quando você defende essa questão, você também está defendendo a sociedade, está defendendo o Poder Judiciário. E aqui fica uma máxima que eu penso, Carlos, é que não existe uma sociedade livre sem um Poder Judiciário independente. E não vai haver judiciário independente enquanto não houver as condições de trabalho para o oficial de justiça bem desempenhar como agente do Estado e como pacificador social. Não tenho dúvida. Agora, como sindicalista, porque essa também é a minha condição neste momento, estou um pouco apreensivo daquilo que estou a ouvir aqui por parte do João. Porque, vejamos, o sindicalismo, a não ser que seja de facto aquilo que é um aparente sindicalismo. O sindicalismo, ao longo da sua história, houve conflitos, o sindicalismo teve momentos de conflito na sua afirmação e que levaram a um desenvolvimento sustentado dos países. A redução do número de horas dos trabalhadores, tudo isso permitiu que os trabalhadores tivessem a possibilidade de ter o descanso, de ter uma série de coisas, tudo isso foi conseguido com um enorme esforço. Agora, quando se fala de um sindicalismo de subserviência, isso não é sindicalismo, isto é, nós tivemos em Portugal também, durante um período, um regime autoritário, nós tivemos, e existiam as câmaras corporativas, nós tínhamos sindicatos, mas isso não eram sindicatos, isso era um eufemismo para se dizer que havia ali assim que os trabalhadores estavam representados, mas aquilo não era sindicatos, eram entidades que de facto estavam ali ao serviço do Estado e daquele poder do momento. Os sindicatos têm autonomia e, portanto, têm que ser livres também na sua autonomia. Se os sindicatos estão maniatados e numa posição de subserviência relativamente à entidade patronal, então para que servem? Então isso são sindicatos? Para que servem essas entidades? Então não servem para coisa nenhuma. Isso é mais um braço da entidade patronal para controlar os trabalhadores, maniatar os trabalhadores. Então isso não se pode chamar sindicalismo. Sindicalismo tem de ter a sua autonomia dentro da empresa, dentro do próprio Estado, quando a entidade patronal é o Estado, tem de ter a sua autonomia. De outra forma não está a fazer absolutamente nada. E nessa defesa que faz, o sindicato, na concepção que eu tenho do sindicalismo, o sindicato tem que ter aqui assim a preocupação, que é aquilo que a Constituição diz, de representar os trabalhadores, obviamente, não só os associados, mas a classe, porque há uma representação que é feita em nome dos associados, onde nós, obviamente, temos que dar resposta aos associados com apoio jurídico, com serviços médicos, com protocolos, com isto e com aquilo, mas depois há uma outra representação, uma representação superior, que é a classe no seu todo, e que às vezes até abrange pessoas que não são associadas, a classe no seu todo, mas sem nunca descurar também um bem maior, que é o desenvolvimento sustentado do país onde estamos, da sociedade onde estamos inseridos. Agora, um sindicalismo de subserviência, é que eu isso não considero que seja sindicalismo. Um sindicato que esteja numa posição subalterna relativamente à entidade patronal, não é sindicato. Eu, quando reúno com a entidade patronal, e isto é ilustrativo, eu coloco-me olhos nos olhos a falar com a entidade patronal. Eu não fico de lado, não fico na coisa, a falar com a entidade patronal ou a pedir se posso entrar. Não, eu entro numa reunião, porque são reuniões de negociação, eu entro como uma das partes.
Perfeito, tem tanta perfeito. legitimidade como a outra parte. Mas é isso mesmo, cara, porque Não pode ser de outra forma. quando você senta numa mesa de negociação, ali é uma mesa de negociação. E as duas partes têm o mesmo peso. As duas peso. partes têm o mesmo peso. Exatamente. Você não pode chegar ali... Tem que haver boa fé negocial. Nós em Portugal até isso Sim, é como obrigatório. avança. Tem que haver boa fé negocial. As partes têm que estar ambas de boa fé negocial. Porque se uma das partes está ali em posição subalterna relativamente à outra... Já então está não aí há é uma negociação. imposição. Aí já é uma Exatamente. imposição. Não há negociação absolutamente nenhuma. Isto não pode ser. Quando se discute, Carlos, aqui, é uma coisa que na minha posição, aqui, eu sou aquele... Eu milito nessa história de movimento sindical, de centro acadêmico, desde que era estudante. E eu sempre vi que é o seguinte, caminhar junto é super importante. Cabe para dos dois, todo mundo. Quem ganha é a sociedade, quem ganha é o poder. Quem ganha é daquele poder que nós fazemos parte, porque nós somos parte do poder judiciário. Agora, quando você milita, caminha de um lado, em que só um fala, impõe de cima para baixo o que quer fazer, isso não é sindicato. Daí, João, por exemplo, o caso concreto do sindicato onde eu tenho a honra de presidir neste momento, de estarmos em greve, porque, quer dizer, quando nós estamos numa situação onde se não alcança resultados, onde a outra parte nos diz é assim e tem de ser assim, e vocês têm que aceitar isto, nós então temos que tomar uma posição. E a única posição é entrar no conflito, porque nós também procuramos a negociação, mas não temos medo do conflito. Nós entramos na negociação, mas não temos medo do conflito. Eu acho que essa frase final aí do Carlos, ela é muito impactante, porque é uma situação, Batista, não sei se você lembra, que há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, nós aqui do estado do Ceará, Carlos, a gente entrou no movimento grevista, nossa entidade estadual aqui, o sindicato, e a gente, acho que Batista na época, em torno de 6 meses, já chegamos a ter... 96 dias. Acho que foi algo relativo a isso. É um tempo seguido, tá? Seguido. A curiosidade que eu vi aí que você falando, relatando, foi que vocês estão de greve desde janeiro de 2023. Exatamente. Há um ano 10 de janeiro. e pouco. Olha, veja bem, um país Primeiro europeu, já há um ano e tanto de greve, e em nenhum momento aqui se falou em demissão de servidor. Perfeitamente. Não se falou em perseguir a sindicalista ou mesmo ao trabalhador. Ao contrário, Mauro, quando que o Carlos levantou a questão, quando um magistrado entrou para que um colega grevista retorne, o que foi que aconteceu? Apresentei queixa-crime, sim. Não, e é isso que tem que falar. Eu acho que, conforme você já disse, João, acho que negociações sempre devem estar, o Carlos também falou isso, sempre deve estar em primeiro lugar. Isso aí ninguém duvida disso. Agora, como tudo na vida, tudo tem limite, né? Chegou num determinado patamar que não se avançam aquelas negociações, aquelas conversações. Lógico que aí o último reduto que o trabalhador tem é a greve, né? É a greve. E aí nesse ponto aqui era um levantamento que eu queria fazer. Eu não sei como é lá em Portugal, eu queria ouvir o Carlos primeiro, depois o Batista, mas para que você entendesse, Carlos, todo servidor, todo trabalhador, falar de forma mais ampla, acho que no mundo, esquece o serviço público, iniciativa privada, enfim, todo trabalhador, ele tem uma carga horária para cumprir o seu labor, o seu trabalho. E aí é definido por leis, no caso do serviço público, ou pela iniciativa privada, enfim, 8 horas no Brasil, diárias, 40 horas semanais. No nosso caso aqui dos oficiais de justiça, aqui do estado, são 40 horas semanais. Eu acho que no Brasil todo hoje já está 40 horas. 40 horas semanais. Agora veja bem, nós estávamos falando há pouco tempo atrás, Carlos, de que quando o servidor fica na ativa, ele acaba acumulando os mandados e em vez de aquela situação ser compreendida e às vezes levada em consideração pela administração, acontece o contrário. Muitas vezes ele acaba respondendo processos disciplinares, enfim, a situação toda. Considerando que todo trabalhador tem uma carga horária, o ideal não era ter um estudo técnico, e aí é esse aí fechando a pergunta, um estudo técnico, onde esse estudo técnico, feito por uma
entidade inclusive isenta, fora do âmbito, né, dissesse objetivamente que se eu tenho 40 horas para dar a minha contribuição do meu trabalho, quantos mandados judiciais eu posso cumprir dentro daquela carga horária? Porque aí, se você tem essa limitação objetiva, você pode aí sim dizer, não, se eu posso cumprir, vamos supor, aqui eu estou dando um chute, tá? 100 mandados mês, e eu cumpro os meus 100 mandados mês, e é isso que um estudo me validou, de que as 40 horas que eu tenho semanais, elas me permitem isso. O que eu cumprir a mais, das duas, uma. Ou eu vou ser ressarcido e remunerado para tal, porque eu estou trabalhando além da minha carga laborativa. Se não seria enriquecimento ilícito do Estado. Ou, na pior das hipóteses, aquela situação de o servidor não ser punido. Não ser, evidentemente, se eu cumprir 101, 110, 150, 200, 300 mandados, esses 200 que eu cumpri a mais, eu não posso ser responsabilizado por nenhuma, entre aspas, morosidade que o judiciário tem. Em Portugal, vocês têm carga horária e tem algum estudo técnico relativo a essa situação? Em Portugal, nós temos, os oficiais de justiça têm um período de trabalho das secretarias de 35 horas semanais, 35 horas. Mas o que acontece é que depois a lei vem dizer que quando há diligências, tem que acabar as diligências. Quando se iniciam as diligências daquele período, temos que as acabar. Portanto, muitas das vezes ultrapassamos, e por isso é que eu digo, referi há bocado essa questão, de se ultrapassar e trabalhar muito mais e levar depois ao esgotamento, ao burnout. Agora, essa questão que estás a levantar, Mauro, é uma questão bastante pertinente e que há de facto alguns países e algumas empresas que já fazem isso. Não, infelizmente, em Portugal, mas há empresas no mundo, multinacionais no mundo, nomeadamente até empresas ligadas às novas tecnologias, que já fazem esses estudos a ver o que se passa. E há empresas, a Índia, que é um país dito, muitas das vezes até de segundo ou terceiro mundo, empresas na Índia que, ligadas às novas tecnologias, que até têm uma coisa curiosa, uma forma de trabalhar curiosa, que é, os computadores são abertos, porque o trabalhador chega, abre o seu computador para trabalhar, por exemplo, às 9 horas, e às 17 horas ou às 16 horas, no horário fixado, o próprio computador está, portanto, programado para isto, dá uma informação que é hora de ir para casa descansar. E o computador encerra. Mesmo que o trabalhador queira continuar a trabalhar, não pode continuar a trabalhar. Porque o próprio programa diz é hora de ir para casa descansar. Nós, na Constituição da República Portuguesa, nós temos o direito à família, o direito ao lazer. Esses são direitos constitucionais. Mas que depois, na prática, muitas das vezes, e nomeadamente no judiciário, as pessoas esquecem disto. Porquê? Porque nós trabalhamos para lá da hora, ninguém quer saber se a pessoa vai para casa, se tem os filhos, se não tem os filhos, se tem que ir buscar a família, se não tem que estar com a família, se a pessoa descansou o suficiente, se não descansou, ninguém quer saber disto. Mas era importante que, de facto, e há empresas que fazem esse estudo, dizer quantos atos pode um trabalhador fazer durante o seu período. E esses atos são contabilizados, diz assim, o trabalhador tem que fazer estes atos, em termos médios. Depois, se o trabalhador não atinge esses atos, é preciso saber se o trabalhador também tem limitações, porque nós sabemos que há em determinadas situações, e por exemplo a legislação portuguesa assim o permite, que tem que haver uma cota para trabalhadores deficientes. É evidente que um trabalhador deficiente não atinge o mesmo número de atos que atinge um trabalhador que não é deficiente, porque há uma cota de 5% para trabalhadores deficientes. Se não for essa a situação, a empresa tem que procurar saber porque é que este trabalhador não atinge aquela média de atos. Mas atingidos aquele número de atos, o trabalhador vai para casa, não tem que estar ali assim a cumprir. Isso acontece em algumas empresas, mas não acontece, infelizmente, no setor público. No setor público, nem na generalidade das empresas. Acontece àquelas empresas que nós muitas das vezes sabemos, como por exemplo, não fazendo aqui publicidade a essa empresa, mas por exemplo, a Microsoft tem dentro das suas instalações espaços onde os trabalhadores podem levar os seus filhos para estarem num jardim e depois têm pausas para comer fruta, têm pausas para isto, têm pausas para aquilo. Esses trabalhadores estão numa situação bastante privilegiada, que era aquela situação que deveria ser norma
Era a situação que deveria ser norma, porque se de facto nós queremos atingir aquilo que é a produtividade, também temos de colocar no trabalhador a motivação, e a motivação as condições, e muitas das vezes é necessário o trabalhador parar um pouco para depois conseguir até produzir mais, porque o ser humano, o animal, o ser humano no caso concreto, não é uma máquina, porque até os animais foram substituídos na lavoura por máquinas, porque se percebe que o animal não pode estar o tempo todo a fazer a mesma coisa. E infelizmente a nós, muitas das vezes, aquilo que se nos exige é que sejamos máquinas. Nós não somos máquinas. A máquina tem as suas funções, nós temos as nossas, e portanto nós temos que ser respeitados naquilo que é a nossa dignidade e aquilo que é também o nosso desenvolvimento profissional, mas também pessoal. Tem que haver aqui a realização do homem enquanto profissional, mas enquanto pessoa humana também. E muitas das vezes esquecemos-nos disso. Nós próprios em Portugal, por exemplo, oficiais de justiça, muitas das vezes na ânsia de procurarmos fazer mais que o colega, porque há depois esta coisa, porque temos que fazer mais que o outro, se o outro fez 10, nós queremos fazer 15, o outro fez... Nós esquecemos da outra componente e, portanto, focamos-nos na realização profissional, pensamos que somos os melhores e temos que ser os melhores e esquecemos aquilo que é a realização pessoal. E isso leva depois a um outro... Há bocado falávamos da questão da doença, mas leva a uma outra situação que também se assiste. É aquilo que é a destruição da família. Há muitos indivíduos, oficiais de justiça, que acabam separados. Porquê? Porque é evidente que não estão a conseguir fazer a conciliação da sua vida familiar com aquilo que é profissional. E quando isto acontece, cria-se um divórcio dentro da família. E nós temos que pensar se de facto queremos ter a realização pessoal e profissional ou se só a realização profissional. Temos que fazer aqui uma conciliação. E isto deveria ser feito e deveria ser, digamos assim, uma preocupação também das entidades patronais. Entendi. Batista, aqui no Brasil, pelo menos, posso estar enganado, mas a princípio ainda não existe esse estudo. Mas se eu não me engano, já há algo que a federação está pensando. Não existe, essa é uma preocupação nossa. Temos que discutir isso efetivamente, porque veja bem, Mauro, quando se vê uma carga de trabalho, ela pode ser, dependendo do ato que você vai cumprir, ela pode ser menos ou mais agressiva. Exemplo, se eu vou cumprir um mandado dos atos de comunicação, citação, notificação, não sei o quê, por exemplo, dos órgãos públicos, aí eu não tenho nenhum estresse, eu chego lá, cumpro, vou embora. Mas imagina você fazer uma reintegração de posse em uma área de uma família assentada não, de que foi invadida, e que você tem que botar ali um conjunto de famílias para fora. Aí você tem um estresse psicológico, você tem um polícia lá, todo policial com seu aparato e o oficial de justiça com uma caneta, que é a única coisa que tem para cumprir. Então imagine um estresse de um cumprimento de um mandado dessa natureza e o tempo que você vai cumprir esse mandato. Quanto tempo demanda isso? A gente fala de produtividade, Carlos, mas a gente vê, por exemplo, a magistratura. A magistratura também, o Conselho Nacional de Justiça, pede que seja feita a produtividade do magistrado. Ora, mas a análise da produtividade do magistrado que está num júri, que pode levar 4, 5, 6 e até mais dias naquele julgamento, ela não pode ser analisada que aquele magistrado cumpriu um processo. Esse magistrado é ineficiente porque cumpriu liquidou só um processo. Mas qual o tipo de processo? O que levou a isso? E você falou muito bem, Carlos. O que levou à análise de que aquele servidor está, na tese, ele está sendo improdutivo? É necessária análise para a gente mensurar uma média. Mas isso não pode ser o parâmetro se aquele determinado colega não está atingindo aquela carga. Qual o motivo? Será que ele ficou adoecido, Carlos? Será que ele está fora? Será que aquele mandado não é um mandado de alta complexidade? Onde você fazia uma reintegração de posse, onde você cumpria um determinado... Por exemplo, um despejo. Eu não vou falar nem de uma área residencial, eu falo de um despejo de uma área comercial, por exemplo. Aí você vai lá procurar a pessoa, reintegração de posse de aluguéis, você vai lá, passa o dia inteiro
esperando capatazia, esperando tudo, porque a parte teria que fornecer, e além do estresse de você estar lá naquela situação. Então, cada caso é um caso. Então, nós estamos, sim, preocupados, Mauro, as 3 entidades, FESOJUS, AFOGEBRE e FENASOGEF, na busca desse consenso, porque o CNJ baixou uma resolução, que é a resolução 219, da chamada lotação paradigma, e não levou em consideração nada disso. Então você pega uma carga de trabalho e diz, olha, por essa carga de trabalho, o oficial de justiça tem que cumprir 300 mandados por mês. Você não cumpre. Isso não é uma assistência, um trabalho dignificante, onde você vai bem cumprir sua função social também, porque o oficial de justiça, além de pacificador, ele é conselheiro. Ele chega lá, tem que pacificar o conflito. Então, qual é a análise que se faz da produtividade do oficial de justiça? E como você disse, e o Mauro bem aqui colocou, essa é uma situação no mundo inteiro, pelo que está se vendo aqui. Nós não somos a única aqui, mas aqui no Brasil, em específico, nós estamos evoluindo bastante nesse processo, mostrando principalmente à magistratura que nós somos parte do mesmo poder. Se não andar bem o poder judiciário, aliás, o tratamento de condições de trabalho para o oficial de justiça, não vai andar bem o poder judiciário, não vai andar bem a sociedade, porque o poder judiciário é o último porto, o último bastião que a sociedade ainda acredita de que o independente de identidade de gênero, de cor, de cultura, de nível de escolaridade, deveria a justiça atingir a todos. E quando eu vejo aqui, vejo com preocupação o problema do excesso de carga de trabalho, o adoecimento da categoria, o avanço do processo da mídia, que o Carlos falou bem aqui, de desconstituir o poder público para que o poder econômico avance, isso significa que nós estamos fadados, se nós não nos manifestarmos contra esse tipo de coisa, nós estamos fadados a uma sociedade em que nós vamos voltar antes da Revolução Industrial. A tendência é essa, onde o dono do capital vai dizer quem manda na justiça, quem faz, quem não faz. Então, esse estudo, sim, Mauro, precisa ser feito. E aqui a FESOJUS, com o Carlos, aqui, que é o nosso presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Portugal, acho que sim, acho que está na hora de nós procurarmos também ver essa questão do servidor público, e aí eu não falo apenas do oficial de justiça, mas nós, como servidor público, temos condições que o Estado deveria nos dar. Se o Estado não nos dá, e eu ando de braço com esse Estado, Carlos, achando que está tudo muito bem, obrigado, eu me assento ao que você disse. Isso não é sindicalismo. Isso é o braço do poder dentro da entidade sindical para cooptar, manietar, para que não haja, então, aí uma discussão num conflito onde a gente possa evoluir para que se tenha efetivamente uma defesa da sociedade, uma defesa dos servidores, em defesa daquilo que nós temos. Uma sociedade, como disse, adoecida, uma sociedade que responde por processo que não deveria responder. Não deveria, porque você está com excesso de trabalho, Carlos. Como é que você vai responder processo sobre isso? E aqui parabenizo a você, Carlos, pela forma como você conduz a categoria a nível Portugal. Estou em greve, que sirva de exemplo para todos, que o direito não pode ser aberto, você não pode abrir mão de condição de trabalho, você não pode abrir mão de ter o convívio familiar, você não pode abrir mão do convívio social. Isso também é pacificar, a pacificação social, e é isso que a gente defende. Pessoal, muito bom papo aqui, né? Vocês aí que estão assistindo, vocês viram aqui o alto nível aqui, né, dos convidados que a gente trouxe hoje aí para falar com vocês. E assim, a gente agradece, né, inicialmente aqui, novamente, o João Batista, o Carlos, seja novamente, Carlos, bem-vindo. Espero que sua estadia aqui em Fortaleza seja muito proveitosa. Você fica até terça dessa semana e retorna lá a Portugal, uma terra maravilhosa, né, dos nossos antepassados, nossos descobridores, como a gente fala, né? E
Portugal sempre, com certeza, vai estar no coração dos brasileiros. Eu queria que a gente já finalizasse aí, Batista. Eu queria ouvir você primeiro e depois deixar aí as palavras finais com o Carlos aí pra gente, né, dar encerramento a esse excepcional podcast que a gente teve hoje aí. Bom, obrigado, Mauro, por a abertura aqui desse espaço para que a gente possa levantar um pouco a discussão do Poder Judiciário e do que é o oficial de justiça. Obrigado ao Carlos, vir de Portugal, estar aqui conosco nesse debate aqui hoje. Mas eu quero alertar a sociedade, porque o que está sendo colocado como privatizar o Poder Judiciário com fins à celeridade não pode ser aceito de forma alguma, porque isso é penalizar o mais pobre, isso é privatizar a justiça e isso é levar injustiça, principalmente para os que não são menos assistidos. Então a nossa luta contra entidades representativas da categoria nível nacional, a FESOJUS, na minha pessoa como presidente, a AFOGEBRA, na pessoa do presidente Mário Neto, e a FENASOJAF, na pessoa da presidente Mariana Lira, temos um compromisso de não abrirmos mão de que tenhamos um poder judiciário que seja um poder justo, social, digno, e que nós, quanto oficial de justiça, tenhamos as condições de trabalho. Nos dê a condição de trabalho, depois cobrem, sabe? Porque é muito fácil você chegar com números e dizer a justiça está emperrada. Emperrada por quê? Porque os mandatos são repetidos? Emperrada por quê? Porque você faz uma certidão e o sistema devolve aquele lá que você já deveria ter encerrado. Então nós estamos buscando o quê? O oficial de justiça conciliador em campo, onde ele possa ali reduzir a termos a conciliação, o juiz homologar. Estamos buscando um oficial de justiça conciliador, que isso é o que falei aqui agora, em campo. O oficial de justiça como agente de inteligência processual, onde nós tenhamos os meios também para avançar dentro desse processo. E deixar claramente que nós, oficiais de justiça, estamos sujeitos ao risco de vida iminente, porque o poder não interessa se faz sol, se faz chuva, se está havendo bom dia, se você acordou, está com doente ou não está com doença. Ele nos quer ver cumprindo a decisão judicial. E aqui, Carlos, me solidarizo ao que você disse. Somos homens, não somos máquina. Então temos direito também de ter uma vida digna, igual a todo trabalhador. Obrigado, Mauro, muitas vezes. E a minha mensagem é que não vamos permitir a precarização do Poder Judiciário no avanço econômico, nas atribuições da obrigação estatal, que é ter uma sociedade justa, livre, e para isso um Poder Judiciário equânime, onde a justiça pode atingir a todos. Beleza, presidente, tranquilo. Carlos? Agradecer o convite ao Mauro e ao João Batista, poder estar aqui assim também a refletir convosco sobre aquilo que é o judiciário português e o judiciário brasileiro. E relativamente àquilo que o Mauro agora acabou de referir, de Portugal, enquanto povo que descobriu o Brasil, que não terá descoberto, já estava descoberto, mas pronto, eu aí assim identifico-me mais com aquilo que diz um grande poeta, ou dizia um grande poeta português: a minha pátria é a língua portuguesa, e portanto é de facto esta a minha pátria, não é de Portugal, nem Brasil, nem Angola. Minha pátria é a língua portuguesa. Sobre a relação a estas questões, em relação a estas questões do judiciário, dizer-vos que de facto é com preocupação que nós vemos, e por isso mesmo nós estamos em greve este tempo todo, porque nós não abrimos mão de ter as condições para realizar a justiça. Nós queremos ter, obviamente, condições para nos realizarmos, mas com isso temos por objeto máximo a realização da justiça. E, portanto, nós não abrimos mão de condições para realizar a justiça. Nós procuramos, e isto queria deixar isto muito claro, nós procuramos sempre a via do diálogo, essa é a nossa prioridade, a via do diálogo, mas, como eu disse há pouco, não temos medo do confronto, porque muitas das vezes foi do conflito que resultaram as melhores soluções para o desenvolvimento dos países. E, portanto, é esse conflito que às vezes é necessário, porque viver numa paz podre, onde tudo parece estar muito correto e todos a acenarmos que está tudo bem, quando não está, isso é viver numa paz podre, e nós não estamos disponíveis para isso, nós oficiais de justiça portugueses, e daí que, de facto, tenhamos esta luta, que não é fácil de estar há tanto tempo nesta luta, mas
os princípios não se vendem, os princípios não se compram e, portanto, nós defendemos princípios e valores para podermos realizar justiça e temos de ter as condições. Portanto, é isso. Não abrimos mão disso. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, João. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço a presença de vocês. Como vocês viram, né, os convidados nos deram uma contribuição muito grande nas discussões do direito, não só aqui no Brasil, mas também direito português, o judiciário português. E nessa situação a gente espera que nas próximas a gente continue esse nosso debate aí, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus, obrigado aos convidados e até a próxima. Valeu.